Começou. Então, gente, nossa aula de hoje, o comportamento humano do dinheiro. Vamos falar sobre um pouquinho do porquê que vocês fazem o que fazem e o porquê de vocês serem quem vocês são. Então, se todos estão aqui, é porque entenderam que em algum momento alguma coisa não está fluindo, não está redondo, e na vida financeira, né? E a vida financeira, o dinheiro, né, propriamente dito, ele está diretamente ligado com quem nós somos enquanto pessoas, enquanto o nosso emocional, a nossa inteligência emocional. Então, hoje a gente vai falar um pouco da construção do porquê, né? Que nós nos construímos assim, como isso influencia diretamente na questão financeira, na nossa questão financeira, e alguns percalços que vocês podem enfrentar, né, nesse período, nesse processo da mentoria financeira, porque é como eu coloquei lá no grupo, né, a mentoria financeira ela é uma mudança de dentro para fora. Então, essa mudança ela precisa primeiro acontecer dentro, no íntimo, para que depois ela comece a gerar reflexos no externo. E assim, quando ela começar a gerar reflexos no nosso externo, isso já vai fluir de uma forma tão automática que vocês já vão começar a colher os frutos disso sem nem perceber. Então, nessa primeira parte, participem, tirem suas dúvidas, podem interromper, chama aí, pode abrir o microfone de vocês, pode chamar, falar, Mário, não entendi isso, Mário, você pode repetir, pode falar, pode chamar, não tem problema, tá? Eu gosto quando vocês participam e gosto quando vocês também trazem as experiências de vocês, porque a experiência é algo que gera maturidade, é algo que influencia em outras pessoas, as pessoas olham e também não se sentem sozinhas, achando que só ela é que passa por aquilo. Então, participem, fiquem à vontade, não se sintam acanhados e não se sintam mal se vocês se enxergarem em boa parte de tudo que eu vou trazer aqui. No final, eu vou trazer... eu jogo um caminhão de areia, mas depois eu venho com uma pá e um baldinho para vocês irem aos poucos tirando essa areia de cima de vocês e usar essa areia para construir um castelo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, comportamento humano do dinheiro, é o título dessa aula. Então, poxa, Mário, mas o dinheiro ele não é humano. Então, como que ele vai se comportar? Então, vamos lá. O que é comportamento? Comportamento é a definição que eu achei que assim, mais se encaixa na nossa rotina e que é uma coisa didática, não tão técnica assim, comportamento é o conjunto de atitudes específicas de alguém diante de uma situação, tendo em conta seu ambiente, sociedade e sentimento. Ou seja, é exatamente o que a gente vai trabalhar nessa primeira parte. O que é o comportamento? O comportamento é como você interage com o ambiente, com a sociedade e com os sentimentos. O que é isso? Isso é você. Você enquanto existência, você enquanto emoção, você enquanto sociedade. Você é você em cada ponto disso daí. Então, em cada área dessa da vida, você carrega você por inteiro e o que é pior ou o que é melhor, aí vai depender de você. A gente reage de maneiras diferentes em cada um desses ambientes. Eu tenho certeza que você não é no seu trabalho a mesma pessoa que você é em casa. Porque se você fosse lá no seu trabalho a pessoa que você é em casa, ia dar ruim, não ia? Em casa a gente se sente à vontade. No ambiente profissional ou em sociedade, a gente é um pouco mais contido, o nosso filtro ele age. Então, a gente precisa carregar esses filtros em todas as áreas da nossa vida, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira mais consolidada emocionalmente, para que a gente não sofra os efeitos colaterais
desses comportamentos ruins. Então, vamos lá. Eu separei aqui... deixa eu mudar aqui, porque isso aqui está me incomodando. Então, vamos lá. Consegui. Como que esse comportamento acontece, então? Se o dinheiro, né, ele não é humano, ele reflete o nosso comportamento. Então, o seu bolso, ele reflete quem você é na sua mente e no seu coração. E quando a gente fala coração, a gente está falando de sentimento, de emoções. Como que essas emoções, elas acontecem? A emoção nós chamamos isso de tríade do comportamento, né? Os nossos pensamentos, eles nutrem as nossas emoções e essas emoções, elas direcionam o nosso comportamento. Onde eu falo comportamento, lê-se ações. As nossas emoções, elas vão direcionar as nossas ações, os nossos comportamentos. E essas emoções, elas são alimentadas pelo nosso pensamento. Então, tudo aquilo que você joga para dentro do seu pensamento, tudo aquilo que você alimenta a sua mente, isso vai ser processado em algumas fórmulas que você foi adotando no decorrer da sua vida, da forma como você se construiu enquanto pessoa. Esse pensamento, ele não vem da mesma maneira para todo mundo, e você joga para dentro ali, e o cérebro, ele faz o que ele quiser, o que bem entende, sem ter nada de instrução, sem ter absorvido nada anteriormente, e faz o que ele quer, gerando a emoção que ele quer. Não. Tudo isso é fruto de crenças limitantes, princípios. Tudo isso que você vai construindo no decorrer da sua vida são os filtros que você vai gerando, filtros mentais, que vão direcionar as emoções que vão ser produzidas. E essas emoções, elas vão desaguar, né, no nosso comportamento. Eu não vou, nesse primeiro momento, eu não vou me aprofundar muito nessa questão, porque na nossa última aula, a gente fala sobre emoção e dinheiro. Então, isso é só um apanhado geral para que vocês consigam entender alguns porquês. Então, assim, aqui. Pronto. Pensamento humano, né? Tá aqui, vocês estão conseguindo ver, né? O nosso pensamento humano. Como que o pensamento humano ele é construído? Esses são os 4 pilares que sustentam, né, a estrutura do nosso pensamento. Então, assim, quando você nasce, quando uma criança nasce, eu costumo dizer que ela é um DVD virgem. É como se fosse um livro que você vai escrevendo nesse livro. E o primeiro contato que a criança tem com o mundo externo, quem passa esse contato é a família, que está aqui, ó. É o primeiro pilar. Então, assim, você, não só você, mas todos nós, né? O primeiro contato que você teve com o mundo foi através da sua família. Então, a sua família, ela garante um lugar muito relevante naquilo que você entende como certo e errado. Então, tudo aquilo que você passa a viver como certo e errado, todas as experiências que você se permite viver, toda a estrutura de certo e errado, tudo isso começa a partir da sua família. É ela que vai gerar em você os filtros que vão construir as suas crenças, seus pensamentos, suas crenças limitantes. Eu tento buscar algumas palavras para não ser tão didático, não ser tão técnico assim, ser mais didático, né? Então, assim, todo pensamento que você tem, uma ideia que você tem sobre determinadas coisas, isso são crenças que você foi construindo no decorrer
da sua vida. Então, a forma como você conviveu com a sua família, a forma como a sua família reagia em determinadas situações, é a forma como você vai carregar para a sua vida, para o seu casamento, e também muito desse material, muito dessa bagagem, você também vai desaguar em cima do seu filho. Então, a família, esse primeiro pilar, ela tem uma influência muito grande, muito relevante na sua vida. Agora, vamos lá. Se você é uma pessoa poupadora demais, muito provavelmente a pessoa mais relevante lá na sua família nuclear, a família a qual você veio, é a pessoa, ou o pai, ou a mãe, a pessoa que administrava as finanças na sua casa, ela também era uma pessoa poupadora, porque você passa a normalizar aquilo e viver aquilo. Então, se na sua casa essa era a rotina adotada, muito provavelmente você vai repetir esse comportamento na sua vida adulta, na sua família. Só que isso também tem algumas exceções. Como, por exemplo, eu conheço uma família que o pai bebia muito, fumava muito, a mãe também bebia e fumava bastante. O pai, inclusive, morreu de cirrose por conta disso. Só que esse comportamento ruim, os 3 filhos cresceram vendo esse comportamento ruim e entenderam o quão prejudicial era aquilo. E nenhum dos 3, quando cresceram, nenhum desses 3 bebem e nenhum dos 3 fumam. Então, assim, não necessariamente o ambiente que você cresceu, ele pode tanto influenciar você para algo, quanto para o oposto daquilo. Você pode ser tanto um poupador, como você pode ter crescido e vendo o dinheiro se reter tanto na sua família, que você, quando cresce, você fala assim, quando eu tiver a minha família, eu não vou ser assim. Eu não vou ser mão de vaca, pão duro, eu vou comprar tudo o que eu quiser. Então, se você cresceu num ambiente familiar onde você via que a retenção do dinheiro era algo que trazia prejuízo emocional, prejuízo até mesmo financeiro, você não vai querer replicar isso na sua vida adulta. Agora, se você cresce e você não passa por experiências que geram esses traços traumáticos, traços ruins no seu pensamento, nas suas emoções, muito provavelmente você vai replicar isso na sua vida adulta. Então, tudo isso, quando você começa a sair um pouco do âmbito familiar e você passa a experimentar outros âmbitos, outros pilares, melhor dizendo, que nesse caso aqui, depois da família, vem religião, ambiente social e as instituições de ensino. Tudo isso vai gerando confronto de pensamentos com aquelas crenças que já foram instauradas na sua mente, no seu pensamento. Então, tudo aquilo que a sua família começou a te ensinar, você começa a pôr em prática isso na religião, porque a religião também imprime princípios, imprime valores, assim como a família. Então, são os dois pilares aí que têm a maior relevância na nossa construção do pensamento. A religião, ela vai te trazer alguns parâmetros de certo e errado que a família não vai te trazer, não vai te colocar. E tudo isso você vai colocar em confronto com a convivência, com a aplicação na sua rotina, na sua interação com o ambiente social e com as instituições de ensino. Quando eu falo instituição de ensino, não necessariamente é você numa faculdade, é você numa escola técnica, é você no ensino médio, não, é desde criança. Por quê? Porque o professor, ele também ocupa um lugar de suposto saber. Quando nós vamos para um lugar de ensino, nós vamos para ali por quê? Porque nós precisamos aprender daquele conteúdo. Então, a gente já vai com um pensamento de que não sabemos e ali tem uma pessoa que sabe. E essa pessoa que sabe, ela já vai pegar a nossa guarda desarmada, por quê? Porque nós estamos ali totalmente abertos a aprender o que vai ser ensinado. Só que, se algo fugir daquilo que você se propôs a aprender, você começa a confrontar com
àquilo que você já aprendeu na família, com aquilo que você já aprendeu na religião. E tudo isso, gente, por que eu abordo, eu trago um pouco dessa introdução? Porque isso funciona da mesma maneira com a nossa interação com o dinheiro, com o nosso relacionamento com o dinheiro. Se você, por exemplo, falei da família, né? Mas vou falar aqui da religião. Se você faz parte de uma religião, de um lugar onde é ensinado que você precisa dar X valor da sua renda, você precisa dar, não é 10%, é 20%, é 30%. Não, você recebeu, você tem que dar para provar a sua fé. E se você cresce ouvindo isso e entendendo isso como verdade, você vai replicar isso na sua vida adulta. Porque você vai entender que aquilo ali é uma regra de vida. Então, tudo isso pode não, vai acabar gerando efeitos colaterais na sua vida adulta, na sua família. Por quê? Esses pilares de construção do pensamento, eles ocupam, como eu falei, né, um lugar de relevância muito grande. Só que não necessariamente todo o ensinamento que é aplicado, que é investido por esses pilares, não necessariamente eles são corretos. Só que, como eu falei, nós somos, quando nascemos, nós somos livros em branco, né? Esse DVD virgem. Então, tudo que é impresso ali, a gente vai entendendo como verdade. E a gente, quando começa a entender na nossa rotina de vida que alguma coisa não está dando certo, é onde a gente começa a confrontar nossas crenças, confrontar nossos traumas, confrontar nossos pensamentos negativos, e é isso que eu vou trazer para vocês agora nessa próxima parte. Durante esse processo, vocês muito provavelmente vão passar por algumas dessas crenças limitantes. A gente tem catalogado, se não me engano, né, dentro da área da TCC, que é a área que eu atuo, né, que é a teoria cognitivo-comportamental. Dentro da psicologia a gente tem várias abordagens, né? Mas a minha abordagem principal é a TCC. E dentro da TCC, salvo engano, são 47 ou 48 crenças limitantes catalogadas. Eu trouxe algumas aqui que são mais relacionadas à questão financeira, para que vocês vejam se vocês se identificam com algumas delas. Então, vamos lá. Primeira crença limitante: pensamento preto e branco. O que é esse pensamento preto e branco, Mário? É uma tendência de ver as coisas ao extremo. Ou é 8 ou 80. E isso demonstra, esse pensamento, essa crença limitante, demonstra um alto grau de rigidez do pensamento. Então, assim, a pessoa ela é muito rígida com aquilo que ela acredita. E muitas vezes isso pode se confundir com uma pessoa obstinada, como uma pessoa focada, como uma pessoa que preza por precisão, por uma pessoa perseverante, porque ela é tudo isso, só que ela é tudo isso voltada para tentar provar o pensamento dela. Então, ela acaba, né, exercitando essas qualidades, essas valências, né, de perseverança, de persistência, de pessoa focada. E, de fato, isso são qualidades. Só que quando a gente utiliza isso para uma rigidez de pensamento, a gente acaba experimentando alguns efeitos colaterais ruins. Então, o processo da mentoria financeira, ela vai confrontar muitas coisas, muitos comportamentos que vocês trazem consigo até hoje. Então, essa aula, né, eu trago essa aula justamente no início da mentoria para que vocês sejam motivados não somente a não desistir, como também a olhar para si diante do que eu estou trazendo para vocês, dessas crenças, desses pensamentos. Então, assim, quem entende que tem essa questão de pensamento rígido, pensamento preto e branco, esteja mais aberto
a ser um pouco mais flexível quanto ao que a mentoria vai exigir de você. Porque toda mudança, né, toda mudança de hábito, principalmente, às vezes gera às vezes não, né, 99,9% das vezes gera um conflito. Então, esse conflito é que, se você não tiver aberto a entender e tentar flexibilizar o pensamento, isso vai gerar problema e pode influenciar diretamente no processo, no sucesso da mentoria. Tá? Segunda crença limitante, catastrofização. O que é isso, Mário? É exatamente isso. Catástrofe. A catastrofização é um comportamento onde a pessoa ela só prevê desastre. Ela acha que tudo, ou melhor, nada tem possibilidade de dar certo. Então, qualquer atividade que ela imaginar ter uma fração de dificuldade, ela já imagina o pior. Então, ela já se auto-sabota, que mais à frente eu vou falar sobre isso, ela se auto-sabota e ela já começa a influenciar negativamente a si mesma. E por que eu trago isso? Porque, gente, se vocês estão aqui, 99% da... Vou botar 99 não, vou botar 90% das pessoas que estão aqui entenderam que precisa corrigir o curso da vida financeira de vocês. Então, algumas coisas podem estar, ou melhor, vão estar dificultando esse processo, dificultando que vocês estejam de uma maneira mais organizada e experimentando o que de melhor vocês podem ter. Então, eu trago essa questão da catastrofização porque tem muita gente que chega, a Sulamita costuma falar que tem gente que chega no roxo, né? Não é nem no vermelho. Tem gente que chega para a gente no roxo, tem gente que chega no vermelho e tem gente que chega ali no verde. E que do verde pode chegar no dourado. Do vermelho pode ir para o verde. E do roxo tem totais condições de ir para o verde também. Só que talvez vai demorar um pouquinho mais. Só que você precisa de persistência, precisa de ânimo. Então, se você catastrofizar tudo, se toda vez que você for confrontado com um mau comportamento, você se desanimar, você entender que isso não é para mim, puxa vida, eu acho que não vai dar certo, é muita coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Gente, entendam, vocês viveram 20, 25, 30, 40, 50, 60 anos da vida de vocês se comportando de uma mesma maneira. Não vai ser em 5 dias, em 10 dias, em 1 mês, em 2 meses, que você vai virar essa chave de uma hora para outra. Só que toda caminhada começa com o primeiro passo, toda escada começa com o primeiro degrau. E com o passar do tempo, você vai aumentando essa velocidade. Não é a velocidade começar em alta velocidade. É a constância que vai fazer você atingir o objetivo positivo que você está se propondo a atingir. Então, no início, é muito normal que você seja confrontado com muita coisa que você nem imaginava que estava passando. É muito normal que você comece a enxergar coisas que você nem sabia que estava acontecendo na sua vida financeira. A gente teve um casal que a gente fez quando a Sulamita fez a planilha financeira deles, só de cartão, gente. A Sulamita me pediu ajuda, porque só de cartão, só de compras parceladas, melhor dizendo, essa família eles tinham 72 compras parceladas. Não eram compras no cartão, eram compras parceladas no cartão. E ela não sabia. Eles não sabiam que tinham tudo isso. Agora você imagina, a pessoa chegar de uma hora para outra e falar assim, caramba, eu tenho 72 compras parceladas na minha fatura do cartão. Isso não vai dar certo. Eu vou desistir. Essa família, em 6 meses, gente, eles conseguiram juntar a reserva de emergência deles. Em 6 meses, eles conseguiram juntar uma reserva para 1 ano.
Caramba, Mário, mas essa conta não fecha. É, exato, é igual a conta do Egito, nos 7 anos de fartura e nos 7 anos de escassez. Se você for parar para pensar, os 7 anos de escassez, a conta não fecha. Só que quando você começa a fazer a sua parte, quando você começa a se preparar para receber aquilo que Deus tem para você, as coisas começam a fluir de uma maneira que você também não vai imaginar e você também não vai entender. Porque só entende quem está preparado com todo o terreno, toda a plantação ali, né? Todo o solo preparado para receber a semente. Então, não sejam influenciados por um pensamento desesperador, por essa catástrofe. Vai dar tudo certo, as coisas ao seu tempo elas vão se ajeitando, se organizando. Não se deixe influenciar pela ansiedade, e mais à frente a gente também vai falar sobre ela. Terceiro, descontar o positivo. O que é descontar o positivo, Mário? Está muito ligado com a catastrofização. O que é descontar o positivo? É você minimizar as evidências que contradizem os pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos acabam nos sabotando. Então, descontar o positivo é você começar a ver que algo... você passa a enxergar que algo pode começar a dar certo, só que o teu medo de dar certo faz com que você comece a catar papel na ventania, que eu costumo dizer, né? Você começa a enxergar defeito onde não tem. Porque o teu medo de experimentar algo que você ainda não viveu faz com que você se auto-sabote e deixe de viver aquilo. Mesmo com muitas evidências demonstrando que aquilo vai dar certo. E é aquilo, gente. A nossa mente, como eu falei, conforme você alimenta a nossa mente, ela reage a todo esse alimento. Se você manda muita gordura para dentro do corpo, o que acontece? Você começa a engordar. Você começa a experimentar doenças cardiovasculares, pressão alta. Então, se você começa a alimentar a sua mente com pensamentos ruins, mesmo você você experimentando, você enxergando coisas boas, isso vai te provocar algo negativo. Quer um exemplo? Eu gosto muito de dar esse exemplo. As pessoas falam assim, comer fruta é bom. Realmente, comer fruta é muito bom. Só que se você comer fruta demais, isso também vai te gerar algo prejudicial. Inclusive, pode também te levar a uma diabetes. Por exemplo, as pessoas não enxergam isso. Um suco. Não, é suco natural. Né? Esse suco de maçã aqui, ó, 300 ml. Caramba, super saudável. Exatamente, super saudável. Mas eu gosto de suco de maçã. Então, se eu beber 2 copos de suco de maçã, assim, eu vou embora. Só que a gente para pensar quantas maçãs foram utilizadas para você fazer um copo daquele de suco. Eu não tenho estômago nem coragem de comer 10 maçãs. Mas eu bebo um copo de 300 ml de suco de maçã. Aquele copo de 300 ml tem 10 maçãs ali dentro. E se você toma 2 copos, você está botando 20 maçãs para dentro. E você está enviando uma bomba de frutose ali, de açúcar, que se você se mantiver nesse comportamento, vai te levar a uma diabetes. Só que o suco não é algo natural, um suco natural não é algo saudável. Nós não temos a ideia de que suco natural é algo saudável? Exatamente. Então, mesmo as coisas saudáveis podem ali conter algo prejudicial à nossa saúde. Mesma coisa é quando a gente desconta o positivo. Se a gente está ali olhando e enxergando coisas positivas, elas também podem conter algo negativo, e se você se prender a elas, isso vai te levar a algo muito ruim. É a sua diabetes. Então, não desconte o positivo. Passe a enxergar e viver aquilo que realmente é o propósito da saúde, aquilo que realmente é algo saudável, aquelas evidências que estão te indicando
que algo de positivo vai acontecer. Não se agarre a isso. Quarto, adivinhação. O que é adivinhação, Mário? É exatamente isso. Fazer previsões baseadas em informações escassas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A Sulamita vai pedir para eu cortar o meu dinheirinho do iFood. Eu já estou me preparando porque a Sulamita, o meu dinheirinho do pós-culto, né? A saída da igreja, crente gosta de comer. Estou falando aqui de crente porque é o meu lugar de fala, como as pessoas gostam de dizer, né? Mas assim, se você é católico, se você é de outra religião, eu acho que as pessoas também gostam de comer sempre depois de uma reuniãozinha. Então, eu acho que isso não é só um comportamento do evangélico, não. Então, a Sulamita vai mandar cortar o meu dinheirinho do pós-culto, vai pedir para eu parar de comer depois que eu sair da igreja. Por quê? Eu não faço a mentoria porque vai ter que cortar um monte de dinheiro e agora eu não estou podendo cortar dinheiro. Por quê? Na verdade, a mentoria ela te ajuda a dar nome ao dinheiro. Ela te ajuda a colocar o dinheiro no devido lugar dele. E isso faz com que essa organização gere espaço para você enxergar aonde precisam colocar mais e aonde precisa tirar mais. Não é uma questão de corte, é uma questão de realocação. Então, você vai realocar o seu capital. Então, não tente adivinhar o que vai acontecer ou deixar de acontecer durante a mentoria. Viva cada dia, cada aula, cada semana, cada processo, cada pedido, cada deverzinho de casa, cada tarefa, cada atividade que for passada. Viva cada uma na sua essência, cada uma no seu dia. Como a própria Bíblia fala, né? Basta cada dia o seu mal. Então, basta cada dia o que for necessário a ser feito. Não fica tentando adivinhar o que vai ser lá na frente, por quê? Porque você vai acabar alimentando uma ansiedade. Próximo, 5, né? 5. Terceirizar a felicidade. O que é terceirizar a felicidade, Mário? É dar a fatores externos a palavra final sobre as nossas emoções, sobre as nossas alegrias, sobre a nossa felicidade. É você virar para si e falar assim, eu só vou entender que a mentoria realmente deu frutos, que a mentoria realmente teve sucesso, se ao final dela eu conseguir comprar um carro, eu conseguir comprar uma casa, eu conseguir comprar um terreno, eu conseguir pagar, enfim, algo muito caro. Quando você determina que o teu sucesso ou algo positivo só vai acontecer se essa coisa acontecer, você está perdendo toda a alegria que o processo vai te gerar. E não só a alegria, mas também a experiência e a maturidade que vai consolidar o teu processo final. Schopenhauer tem uma frase que diz: a vida é a eterna oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. O que isso quer dizer? Que você corre atrás de ter algo e quando você conquista esse algo, você não sabe o que fazer. Aí isso entra num tédio e você acaba não experimentando toda a essência dessa conquista. Por quê? Porque a tua ânsia era apenas querer ter aquilo ali. Você apenas terceirizou a tua felicidade. E você perdeu tudo que o processo te proporcionou. E é exatamente essa proporcionalidade, tudo isso tudo que o processo vai te dar de experiência, de maturidade, é que vai consolidar a tua alegria da conquista. Sulamita e eu, a gente gosta de viajar, né? Só que eu gosto de viajar de carro. A Sulamita não gosta muito. Só que, para mim, a partir do momento que a gente sai de casa, a viagem já começou, o passeio já começou. Então, você passa a experimentar cada ponto que você vai passando, é uma paisagem nova, bonita, é algo que você vai ali experimentando, vivendo, é algo que você
fotografa na tua mente, isso te ajuda também a desintoxicar. A gente não fica ali, se você todo dia está ali, você pega, para quem é do Rio aqui, né? Você pega o Japeri lotado, você leva 2h30, 3 horas, todo dia para chegar no seu trabalho. Isso acaba imprimindo em você uma agonia, uma tristeza, um cansaço. Por quê? Porque é uma coisa ruim que você vive diariamente. Então, você já sai de casa cansado, triste, chateado, e você passa todo esse processo até chegar ao seu trabalho desse mesmo jeito. Tudo vai te incomodar. Se alguém esbarrar em você, vai te incomodar. Se você não conseguir, se você correr para pegar o trem e não conseguir um lugar, vai te incomodar. Se você conseguiu entrar, mas foi em pé, vai te incomodar. Tudo vai te incomodar. Da mesma maneira, é o oposto. A partir do momento que você passa a entender aquela situação e enxergar aquele momento como algo positivo, tudo que você for vivendo durante esse processo também vai ser positivo. A nossa viagem, um passeio, não é só você, eu vou para a Disney. Não, vou usar um exemplo um pouquinho mais acessível. Fala igual o do casal, né, que foi para o Beto Carreiro. Eu vou para o Beto Carreiro. A tua viagem não começa, eu vou pegar aqui um avião, vou chegar lá no Beto Carreiro, aí quando chegar lá no Beto Carreiro, eu vou virar o disjuntor do passeio. Não. O teu passeio começa quando você está arrumando a tua mala. Das coisas que você vai colocar ali dentro, por quê? Eu vou colocar essa roupa aqui, porque essa roupa aqui, eu gosto muito dessa roupa, eu me sinto bem com ela, essa roupa aqui eu vou querer usar nesse dia, para quem planejou a viagem, eu quero fazer esse passeio aqui, então vou levar essa roupa aqui, porque essa roupa aqui eu vou tirar muita foto, eu quero tirar foto naquele lugar, eu quero ir para Camboriú, eu quero tirar uma foto lá. Enfim, o seu passeio começa dentro de casa, mas tudo vai depender da forma como você vai rotular, como você vai enxergar essa rotina, esse processo. Se você enxergar de uma forma positiva, você vai viver experiências e o efeito colateral positivo. Se você enxergar de uma forma negativa, tal qual você também vai experimentar. Então, gente, não terceirize a felicidade de vocês. Enxerguem que o processo, ele faz parte dessa mudança, da consolidação, da conquista de cada vitória que vocês vão ter. Beleza? E o último é falsa sensação de impotência. Que isso, Mário? É acreditar que nós temos menos poder do que de fato nós temos. Então, assim, não descredibilize a tua força, a sua mente, a sua inteligência emocional. Não desvalide isso, não. Não alimente pensamento negativo acerca de quem você é, daquilo que você consegue fazer, das suas habilidades, das suas qualidades. Potencialize isso, deixe isso bem evidente na vida de vocês, as qualidades que vocês têm, o poder que vocês têm. Gente, a nossa mente tem um poder extraordinário, só que ela é conduzida pelos nossos pensamentos. Então, se você alimenta esse poder todo com algo negativo, esse poder vai ser usado para algo negativo. Se você alimenta esse poder enorme para algo positivo, você vai ter um poder extraordinário para coisas positivas na sua vida. Então, não alimente essa falsa ideia, essa falsa sensação de impotência, porque vocês podem. A minha mãe parou de fumar com cigarro na estante. A minha mãe engravidou 2 vezes, ela fumava. Nas 2 vezes que ela engravidou, ela parou de fumar quando descobriu que estava grávida. Por que eu trago esse exemplo? Porque as pessoas têm uma dificuldade enorme de parar de fumar, por conta do vício que a nicotina provoca. Só que, quando você diz para sua mente que tem um propósito maior e que por conta disso você está tomando aquela decisão, ela entende e vai te ajudar nesse sentido. A nossa mente é um organismo autônomo, mas ela é altamente influenciável. Se você potencializa ela, se você influencia ela para o positivo, gente, não tem limite. O céu, literalmente, é o limite. Você vai embora. Só que se você diz para ela que você não vai conseguir, de fato, você não vai conseguir. Então, não crie essa ideia, não alimente essa crença para te limitar, de que você tem menos poder do que de fato você tem.
beleza? Deixa eu só pausar aqui a aula para não ficar muito grande.